A nossa programação, ela finaliza com um painel regulamentação da segurança contra incêndio. Eu convido inicialmente o Coronel Kukoski e o professor João Paulo, né, para que conduzam o painel e façam os convites a quem mais vai participar aqui na mesa. Os demais palestrantes, o professor Luís Carlos, obviamente, o próprio João e o Gustavo. Coronel, eu não sei se está aqui mais algum palestrante, mas pronto. Vamos juntar, portanto, os dois debates. O primeiro debate que tínhamos pensado inicialmente era sobre o ensino e a pesquisa em segurança contra incêndios, e o segundo debate mais ligado, portanto, com a parte da regulamentação e com tudo o que está inerente à regulamentação, nomeadamente a certificação de produtos e aspectos relacionados com isso, nomeadamente a fiscalização, etc. Relativamente ao ensino e à formação e pesquisa, que é aquilo que eu vou falar e, portanto, que estava destinado a comentar, tal qual como eu disse na minha palestra, eu acho que o Brasil, de facto, está a fazer progressos nessa área. A própria palestra do professor Luís Carlos demonstrou isso. Estão a ser criados cursos de especialização nas diferentes universidades, não só, portanto, no Rio Grande do Sul, como por todo o país, em estados que posso-vos dizer que poderíamos dizer que se calhar que seriam os últimos estados a terem cursos de especialização em segurança contra incêndios, mas hoje aparecem, nomeadamente, devo dizer que o estado da Bahia foi o último estado no Brasil a ter uma regulamentação de segurança contra incêndios. Hoje já tem um curso de especialização, o Estado Federal da Bahia tem um curso de especialização em segurança contra incêndios. E há muitos estados que já tinham regulamentação há muitos anos, que não têm, as universidades não têm um curso, portanto, de especialização em segurança contra incêndios. Portanto, isso é um aspecto positivo. Devo dizer, e como disse aqui na minha palestra, eu acho que os cursos estão a surgir um bocado com os conteúdos, obviamente tentam cobrir toda a parte da segurança contra incêndios, mas um bocado pela vontade e pela percepção daquilo que cada universidade e cada Estado acha que é o apropriado. Eu devo dizer que agora devemos partir para o refinamento desses cursos. E a Albrax, acho que a Associação Luso-Brasileira para a Segurança contra Incêndios deve ter um papel fundamentalmente nisso. Nomeadamente, deve criar um chamado Model Currículo, como criou a Society of Fire Protection Engineers, aqui há uns anos, que estabeleceu um Model Currículo sobre o que é que deve ser o conteúdo, portanto, de um curso de segurança contra incêndios, portanto, a nível mundial. Não quer dizer que esse conteúdo desenvolvido pela Society of Fire Protection Engineers seja aplicado no Brasil. Também não podemos dizer que os cursos de especialização que estão a ser feitos no Brasil estão errados. Não é isso que está aqui em causa. Eu não sei se o curso da URG está mais bem estruturado do que aquele que existe na Bahia. Não é isso que está em causa. O que está em causa é que as pessoas que criaram estes cursos se sentem todas a uma mesa, juntamente com demais especialistas, portanto, na área, e que pensem e que vejam em que pontos é que devem, portanto, evoluir e aquilo que deve ser alterado para que a formação seja mais ou menos uniforme, portanto, ao longo de todo o país. A criação de cursos de mestrado e, eventualmente, doutoramento nesta área é uma realidade que pode vir a acontecer. Daquilo que eu tenho contactado, portanto, outras universidades, e isto é um problema, por assim dizer, de lei do próprio Brasil, é que os cursos de mestrado e de doutorado não podem ser pagos, até agora, portanto, enquanto os cursos de especialização podem ser pagos. Qual é o impedimento que isto traz? Traz que, se quisermos criar um curso nacional e que quisermos pôr professores a deslocar-se entre os diferentes polos, portanto, a ideia era que o curso funcionasse distintivamente nas diferentes edições por cada um dos estados, e que os professores pudessem dar aulas, portanto, no estado A, B ou C. Os professores, não é a intenção, é os professores ganharem dinheiro, mas ao menos que tenham dinheiro para poder viajar e que lhes seja pago, por assim dizer, a acomodação. É o mínimo que se pode exigir. Não se pode pedir a ninguém que vá dar aulas a um outro estado e que pague do próprio bolso, portanto, para ir dar lá as aulas. E, portanto,
num mestrado e num doutorado não poder-se cobrar taxas vai fazer com que o curso não tenha financiamento. Eu sei que há alguns mecanismos para contornar isso e portanto, de certa forma, temos que depois pensar, se evoluirmos para uma situação dessas, como é que, de certa forma, podemos contornar esse problema. Ao longo da pesquisa, queria aqui referir também que, tal qual como o professor Luís Carlos disse, o Brasil, de facto, está a ter grupos de bastante pessoas, novas pessoas, a trabalhar em termos de pesquisa. Nesse aspecto, tenho que aqui reforçar que o Rio Grande do Sul é um exemplo na pesquisa, portanto, na segurança contra incêndios. Se calhar, neste momento, eu não queria... Vou fazer aqui um paralelismo entre Estados, se calhar o Estado no Brasil onde a pesquisa em segurança contra incêndios está a ser feita de forma, portanto, mais estruturada e, de certa forma, em maior volume, mas isto tem que ser feito ao longo de todo o país. E, portanto, eu vejo que há determinados centros, por assim dizer, de pesquisa que eram uma referência anteriormente, que ainda continuam a ser, mas vejo-os um bocado a morrer. E vejo a diminuir, por assim dizer, essa ação. E, portanto, isto tem que ser uma coisa concertada ao longo do país. Pesquisa faz-se, obviamente, de forma numérica, mas é preciso também investimento em termos de infraestruturas laboratoriais. Temos, portanto, a particularidade de ter aqui bons equipamentos, aqui no Rio Grande do Sul, em termos de segurança contra incêndios, na URGS e na Unicinos. Eu acharia, como disse aqui o professor Luís Carlos, que seria melhor, ou será sempre melhor, que haja parcerias e que se trabalhe em conjunto. Eu sei que as universidades vivem em competição a nível mundial, não é, no Brasil. Isso é uma regra, por assim dizer, da pesquisa, é a competição. A competição é saudável, mas às vezes não é, por assim dizer, o melhor resultado para a sociedade e para o investimento que foi feito. E o melhor resultado para a sociedade é que se arranjem parcerias e que se arranjem formas de colaboração. Eu, tal como o professor Luís Carlos, já estou numa fase também de apostar mais na parceria e o facto de eu vir muitas vezes ao Brasil é porque eu gosto de trabalhar com pessoas aqui, como vou ao Brasil, modéstia à parte, vou aos Estados Unidos e vou a outros sítios e trabalho com pessoas ou melhor, até trabalho com mais pessoas fora de Portugal do que propriamente internamente em Portugal. E, portanto, eu acho que isto pode ser feito e as parcerias, portanto, são, por assim dizer, necessárias. O Brasil precisa de mais infraestruturas laboratoriais, não só no Rio Grande do Sul, não só em São Paulo, precisa também no Nordeste. Eu sei que Pernambuco está a tentar investir também nesta área, com a criação de algumas capacidades laboratoriais, mas, portanto, é preciso em todo o país. O Brasil tem uma dimensão de um país, não é um país, é quase um continente, é mesmo, talvez vocês não tenham essa noção, mas tem a mesma área da Europa. Se tirarmos já a Europa à parte da Rússia, a área é igual à do Brasil. A população não é a mesma, obviamente que a população europeia triplica ou quadriplica, portanto, a do Brasil, portanto, mas em termos de área é muito grande e, portanto, há, por assim dizer, ainda um trabalho, portanto, muito grande a fazer num país, portanto, com as dimensões como o Brasil. Acho que o caminho tem que se fazer percorrendo, andando, lentamente. Os passos têm sido na direção certa, não de forma tão acelerada quanto seria desejado. Obviamente que, por assim dizer, a crise económica, de certa forma, às vezes acelera um bocado, portanto, esses progressos, mas as economias nem sempre estão em cima, mas também nem sempre estão em baixo. E economias que hoje estão em baixo, amanhã estão em cima, e outras que estavam em cima estão em baixo, e portanto melhores dias virão, e temos que ter fé e as coisas de certa forma, portanto, evoluíram no sentido positivo. Passava agora a palavra. Dentro do que o professor João Paulo falou, e eu acho que todos os debatedores aqui colocaram, né? Já ouvi falar, inclusive, e talvez fosse agora, nessa tal de prorroga ou não prorroga a lei, buscar, tem financiamento para tudo nesse país, né? Tem fundos para tudo, fundo da cultura, fundo disso, fundo daquilo. Por que não, né? Talvez, até já que a gente é o único estado que tem um banco próprio, o Banrisul, porque talvez numa lei estadual, se forem mexer na prorrogação do prazo, não se criar também um financiamento a juros zero para que as edificações possam regularizar na questão de prevenção de incêndios, né? Não é uma ideia assim
impossível de se atingir. Claro, fundo perdido ou juro zero não existe, mas tem tanto financiamento, né, com um juro tão baixo para que aqueles que não têm condição, e a crise municipal, estadual, federal está nas vistas de todos, né? Muitos querem talvez se regularizar e não tenham a possibilidade por recurso do condomínio ou da sua empresa, um recurso específico para isso, né? Eu já ouvi essa ideia, só estou transmitindo, né? E que talvez até o sindicato tenha essa força, a URGS lançando, que às vezes está mais na mídia, e lançar, olha, vão prorrogar, mas então vão incentivar que essas pessoas também tenham condição de regularizar suas empresas, seus empreendimentos, para evitar uma interdição. Se fizer a interdição, olha o prejuízo que vai ser para o próprio Estado por não ter essa empresa operando, para o empregado lá que vai ser demitido. Então, tentar reverter essa ideia de que é prejuízo. O financiamento vai ser lucro, principalmente para o Estado aqui, que tem que dar o exemplo para o resto do Brasil nessa área, né? E agradecer de novo o convite, né, e colocar à disposição para qualquer assunto, qualquer debate, seja bom, seja ruim, nada não existe coisa que seja, sempre tem um lado bom e ruim em qualquer situação, né? Então, estou à disposição e agradeço o convite de novo e cumprimentos aos nossos debatedores aqui. Eu gostaria só de pegar o gancho que o Krukowski aqui coloca, que de fato eu como representante lá no Conselho de Proteção ao Incêndio, foi colocada essa questão foi feita uma consulta ao próprio Conselho sobre essa questão da renovação ou não dos prazos. Claro que a questão que foi posta, ela foi prorrogar ou não, né? Isso é uma pergunta muito complicada de responder, né? Porque eu tenho certeza que todos, tanto os profissionais quanto as pessoas envolvidas nesse processo, que tem um estabelecimento comercial, todos sabem da dificuldade do cumprimento da lei e as consequências, né, de uma interdição, eventualmente, caso não se prorrogue esse prazo. Eu acredito que a questão deva ser colocada de uma maneira diferente, porque sabemos que o prazo, né, o tempo seria o suficiente, né? Mas a gente sabe que tem outras questões que estão impactando, que justamente uma delas é a questão do próprio financiamento. Ou seja, qual é o resultado que nós vamos ter se simplesmente prorrogarmos, né, sem uma ação efetiva, um plano de contingenciamento que propicie essa adequação? E eu não vejo outra alternativa a não ser linhas de crédito e, principalmente, uma parceria ao qual o próprio sindicato vem fomentando, né, entre os profissionais da área, né, e o próprio governo do Estado, junto com uma linha de financiamento adequada. Caso contrário, nós continuaremos com escolas sem PPCI, sem adequação. A gente sabe das dificuldades financeiras, mas algum tipo de planejamento precisa ser feito, porque eu não tenho dúvidas, né, de que se não fizermos nada diferente, o resultado não vai ser diferente. E aí fica uma letra morta, né, e acaba completamente, né, inclusive com o interesse dos próprios profissionais que viram essa mudança na legislação, esse afã de querer resolver uma mazela grave da sociedade, ao passo que simplesmente as leis são, né, eventualmente não são cumpridas, prazos são, né, concedidos, mas que na prática não resulta justamente na melhoria da segurança. E eu gostei muitíssimo, principalmente de uma parte aqui que o professor Luiz Carlos falou, que nós temos que ter a consciência que o risco, a gente tem que ter muito claro que a gente vai ter uma decisão sobre o que a sociedade está disposta a aceitar. Hoje o que eu vejo é que a sociedade, a predisposição é ser, realmente com as condições que nós temos econômicas, é ser bastante tolerante. Mas então vamos encarar de frente, então, né? Então, assim, olha, essa não é a melhor legislação, não é a melhor norma, mas é a norma que nós podemos aplicar. Então, talvez sim, mas conversar de uma maneira franca e aberta, bom, é até aqui que a gente pode ir, que é melhor do que não fazer nada, que é o que vem acontecendo. Então, assim, é melhor uma legislação
que não seja a mais adequada, mas que seja cumprida à risca, do que simplesmente uma letra morta, uma legislação super robusta, mas completamente descolada da realidade. Eu tenho certeza que o resultado ele vai ser muito mais positivo do que o que a gente vem enfrentando. Se não vira o efeito vampeta, né? Eu finjo que jogo, tu finge que me paga e vamos lá, né? A gente vai abrir para perguntas, tá, pessoal? Mas dentro dessa linha, eu represento o CREA lá no Conselho, já representei o CEND junto com o Rava, e também fui do lado do público, representei a Cientec e fiquei dos dois lados, né? Primeiro lembrar que eu te coloquei numa fria, mas tu me colocou numa também, que era como Cientec, um órgão multidisciplinar, o comandante me passou uma missão, que era coordenar a resolução técnica de silos. Eu saí da reunião e me perguntei, né, mas o que eu sei de silo? Mas tá bem, vamos lá, o desafio tá lá. E chegando numa primeira reunião com os empresários do setor, eu falei na mesa que não conhecia nada de silo, conhecia um pouquinho de segurança do trabalho e um pouquinho de segurança contra incêndio. E estava lá para escutá-los. Pouco se falou de segurança contra incêndio, muito de segurança do trabalho, que não era o tema do assunto. E a reunião acabou sem solução nenhuma. E a gente teve que achar um outro ator, que era um colega especialista em silo, Celestino Rossi, e onde a coisa evoluiu e chegamos na resolução que temos aí. Então, me saí bem nessa porque eu pulei fora. Às vezes essa é a coisa inteligente e ética. Coloquei alguém que soubesse para me substituir naquela missão. E por aí foi. Então, voltando à questão da prorrogação, a gente reuniu alguns colegas lá no CREA e chegamos numa proposição, porque a gente entendia, né, Gustavo? A gente discutia isso no sentido de o fato de prorrogar, o sim ou não de uma prorrogação, ele é muito, muito complicado. E talvez eu acho que o bombeiro foi muito infeliz na colocação, quando vem a demanda do governo do estado, ele trazer essa demanda do sim ou não para dentro do conselho. E aí é muito, muito difícil de falar. E eu defendia que a gente tinha que fazer um não subjetivo, né? Desse não, o que a gente pode extrair? O que a gente pode construir de positivo? E naquela ocasião a gente entende que a sociedade está muito aberta, ela até absorve essa prorrogação. Por outro lado, a gente perguntava, e quem se adequou? Você não gera uma concorrência desleal, um dumping social? A empresa concorrente se adequou e eu não me adequei. Então, de certo modo, eu estou fazendo uma concorrência desleal com o meu concorrente. E isso nos preocupa. Do outro ponto de vista, a gente entendeu que era possível criar um mecanismo como se fosse um termo de ajuste de conduta entre talvez a notificação e a interdição, dar ainda uma segunda chance para esse pessoal se adequar. E aí, contratando um profissional de engenharia, onde ele vai traçar um plano de trabalho com prazos, com toda a questão técnica envolvida, o bombeiro validaria e faria a prorrogação, conseguiria prazo para se adequar dentro de uma linha de financiamento. A gente entende que isso aí tem que ser feito caso a caso. Não somos contra a prorrogação, mas somos contra do jeito que está sendo posto. Então, a gente entende que tem que ter aí um ponto de equilíbrio. A gente não sabe como vai conquistar esse ponto de equilíbrio, mas a gente defende que tem que ter uma troca. Não é o não, simplesmente não, e a gente vai ter que ter aí um avanço na engenharia de segurança contra incêndio nessa negociação. E a gente está a postos aí para esse debate, esse diálogo. Formamos um grupo de trabalho para trabalhar isso e tentar chegar numa solução aí com o menor dano para a sociedade. Não sei se alguém quer falar, ou senão a gente abre para o público aí. Quem pergunta? Quem pergunta? Eu tenho uma pergunta. Fala. Não grava. Um dos assuntos tratados hoje foi a valorização do profissional, que o engenheiro e o arquiteto têm que fazer o PPCI. Só que a situação hoje é que técnico de edificações está entregando e está passando. E qual é a opinião de vocês? O que a gente faz? Denuncia, mas os bombeiros aceitam? E aí? Essa questão é bem polêmica, tá?
Já relatei alguns processos no CREA de técnicos, onde eu entendia que tinha um problema aí. E eu trago esse problema lá na minha apresentação dizendo assim, não é só os técnicos, tá? Hoje ainda está talvez superado esse problema, porque os técnicos têm o conselho deles e estão dando atribuição para eles dentro de um limite. Ok, essa é uma segunda discussão. Mas antes dos técnicos tem um corretor, tem um despachante, tem o advogado, tem o contador, que está fazendo isso, e isso é muito mais grave do que o técnico fazer, no meu ponto de vista. Se for só o técnico o problema, eu até apoio o técnico fazer dentro do limite da atribuição dele, legal ou não, que a gente pode disputar, pode discutir e coisa e tal. O problema maior é o leigo. É o contador, o despachante, o corretor de imóveis que está lá na sua imobiliária fazendo, o advogado. Não vou falar do padre porque é complicado, mas se bobear até os padres estão fazendo. Então a gente tem que fazer essa reflexão, porque a gente está falando de 300 mil alvarás que estão aí feitos por não sei quem e sem fiscalização. Então a gente precisa sim fazer esse debate. A questão dos técnicos é uma questão parecida com os arquitetos quando saíram do CREA. Eles criaram essa resolução, tem um conflito um sombreamento de atribuições, os técnicos vão fazer o mesmo, vai ter esse conflito, mas eu acho que não é tão grave os técnicos fazerem. O mais grave é o leigo fazer. O técnico é uma segunda discussão. Se a gente tivesse muitas vezes a gente está discutindo entre nós também, né? Quem tem atribuição, quem não tem, entre os engenheiros e os arquitetos. Eu acho que não é ainda o ponto a ser discutido. Eu acho que esse ponto a ser discutido é futuro. Depois que a gente pega esses 300 mil alvarás que não têm responsável técnico estarem contemplados com seus responsáveis técnicos. Aí a gente vai para um outro ponto. O técnico pode ou não pode? Depois disso, entre nós, engenheiros e arquitetos, é definir também quem pode e quem não pode. Aí eu acho que entra a discussão da especialização. Mas talvez a gente tenha que amadurecer nesse sentido de fazer essa trilha, né? Eu acho que eu me deformei um pouquinho, né, morando aqueles 4, 5 anos lá na Inglaterra e convivendo um pouco mais com outros princípios de lei que não são os nossos. Porque me parece que a discussão ela fica um pouco distorcida quando a gente está discutindo a atribuição como 0 ou 1. Né? Por exemplo, lá o que acontece? O pessoal se forma engenheiro civil. Mas se ele quiser ser um charter engineer, ou seja, se ele estiver registrado no Instituto de Engenheiros Civis, ele vai mostrar que ele tem, inclusive, educação continuada, que cada ano ele tem um certo número de presença em eventos, atualização profissional. Porque assim, não imagino que simplesmente um título define se o cara é muito capacitado ou não capacitado. A gente muitas vezes confunde atribuição com capacitação para aquilo que a gente está fazendo. Eu preferia muito mais, se o cara fosse técnico, engenheiro, ele me chegasse lá e dissesse, eu tenho um dossiê, eu tive lá durante os meus primeiros anos aprendendo, eu participei em tantos projetos, eu preferia ver um book dele, né, do que ele já participou, e eu teria muito mais confiança nisso do que simplesmente ele me apresentar um diploma. Eu acho que sim, eu acho que se a gente faz a parte dele de dizer, olha, se a gente não tem nenhum outro sistema, a atribuição tem que ser o que vai definir hoje em dia. Mas eu acho que a gente teria que pensar em sistemas um pouco mais sofisticados nesse sentido, porque assim, também um cara que saiu da universidade há anos atrás e nunca mais fez nada, não teve em lugar nenhum, decide uma hora fazer um PPCI e a gente vai dizer que ele vai ser capacitado para isso? Gente, aí a gente está se enganando também, né? Então assim, eu prefiro muito mais ter um sistema mais continuado de capacitação. Eu, inclusive, defendo que assim, talvez os engenheiros recém-formados não pudessem calcular um prédio de 30 andares. Ele tivesse primeiro que trabalhar no escritório de estruturas durante um tempo, daqui 2 anos a gente aumenta a licença dele, daqui a 5 anos a gente aumenta, sem exame, simplesmente mostrando que o cara teve um aprendizado, né? Ou seja, essa noção do 0 ou 1. Então, o cara, um dia antes dele se formar, ele não sabe nada. Um dia depois, ele virou agora o master, né? Porque ele pode assinar qualquer coisa. Não é assim, gente. Né? Então... eu acho que nessa linha vem as certificações, né? Que está chegando no Brasil e vem chegando forte. Acho que fica para a gente também pensar em certificar, né? Profissionais. O professor João Paulo trouxe, né, que em Portugal, para um certo grau de risco, tem que ser certificado ou participar de uma série de treinamentos. Então, acho que é um ponto também a ser pensado. Mas talvez a gente esteja distante, porque hoje está o leigo fazendo também. Então, acho que é um amadurecimento. A gente consegue virar a chave de uma vez só? Não sei se a gente consegue, mas a gente precisa avançar. O que está claro é que a gente precisa ter esse avanço. Senão a gente não vai... A segurança contra incêndio nunca vai ser absorvida pela sociedade. A sociedade sempre não vai, não vou investir. Então, a sociedade tem que querer segurança contra incêndio. A gente precisa demonstrar e valorizar ela. Num sistema sério. Exatamente.
professor Luiz Carlos colocou na apresentação dele, num dado momento, uma coisa que eu acho muito interessante, que é a engenharia de segurança contra incêndio, né? Talvez seja uma coisa a gente pensar melhor nisso, né? Porque a proteção contra incêndio é tão multidisciplinar que acaba sendo não, é uma outra engenharia, né? Ela não é engenharia civil, ela não é engenharia elétrica, ela não é engenharia mecânica, ela é um pouco de cada coisa. Acho que seria bom a gente pensar nisso. E ela é uma engenharia específica, né? E por força de não termos muitas vezes a engenharia de segurança contra incêndio, nós ficamos trabalhando isso numa espécie de remendos. Não estou menosprezando os cursos de especialização, não é isso, mas acaba ficando uma colcha de retalhos, né? Tentando cobrir as lacunas que estão na graduação, né? Talvez não dando não querendo promover a descontinuidade dos cursos de especialização, mas também começando a fomentar agora, então, um curso de graduação para começar uma base nova, né? Para que essa base nova venha, então, já formando os profissionais já num patamar mais completo, né? Mais específico dessa área de atuação. Com relação ao que foi abordado aqui, de não sair fazendo um prédio de 30 andares direto, a gente vê isso na área médica, não? O médico vai para um período de residência, não? Eu acho muito salutar isso, né? Nós saímos do banco da escola, e um dia fiz isso, e nós nos deparamos com aquele monstro na nossa frente. Diz, agora sou eu. Como é que eu faço isso, né? Seria muito mais salutar, acredito eu, se a gente pudesse ser inserido num contexto de um grupo de trabalho, num escritório, em algo que ou numa empresa, num banco de fomento de profissionais que ao longo do tempo vão sendo formados na prática, não só na questão acadêmica, que é importante, mas também na prática, para que possam sim eles começarem a formar seus próprios juízos, ter suas próprias experiências, seus acertos, seus erros. Se aprende muito nos erros, né? Então é bom aí a gente ter essa humildade de reconhecer os nossos erros e crescer com eles, né? Acho que essa questão da engenharia de segurança contra incêndio, que a gente vê em alguns outros países, em alguns lugares, não são muitos, mas tem, como graduação até, pode ser uma coisa interessante para nós. Só queria voltar a tocar na questão da prorrogação de prazos, não? Eu temo muito com relação à questão de prorrogação de prazos se ela não for algo muito bem pensado, né? Todos aqui hão de lembrar, um passado aí, talvez não muito distante, que ninguém entregava imposto de renda no dia. Né? Porque ia ser prorrogado. Né? Até que um dia a Receita Federal disse, não prorrogo mais. E todo mundo passou a entregar imposto de renda no dia. Ou ia pagar multa. Né? O que eu fico pensando e até acho que os agentes governamentais vão chegar uma hora que não vão ter saídas, vão ter que prorrogar mesmo, infelizmente. Mas vai se voltar a tocar nesse assunto de novo só aos 44 do segundo tempo, lá depois no último dia da prorrogação, no último mês, no último ano. E eu acho isso um disparate, principalmente para o nosso Estado, onde morreram 242 pessoas e um representante está sentadinho, quietinho, até agora lá atrás. Isso para mim soa como uma bofetada na cara dos pais, dos familiares que perderam os seus jovens lá. Isso é descaso do governo. O governo deveria ter estabelecido um cronograma de implantação desse negócio. Não somente uma fixação de uma data limite. E deveria ter vindo monitorando, vai dar, não vai dar. Agora, deixar ao apagar das luzes, ao final do tempo, dizer assim, não vai dar, agora faz o quê? E começa a gerar
uma sensação de quem não precisa fazer mesmo, de um lado, e daquele que foi, desculpa a expressão, o babaca porque fez. Se é que pode-se dizer uma coisa dessas, porque a gente está tratando, sobretudo, com vidas das pessoas. Todo investimento é sempre muito bem-vindo, o mais antecedência possível. Mas, infelizmente, a gente ainda está num cenário cultural brasileiro, e eu já disse que eu acho que isso é latino, que as coisas precisam ser de mais coação. As pessoas precisam se sentir pressionadas a agir, porque por mero convencimento não fazem. Senão não precisaria nem lei, né? Faria por si só. O senhor estava falando da Inglaterra. Quantas coisas na Inglaterra são feitas e não precisa lei? É da índole. É da índole. É da cultura do país. Não precisa lei. Não precisa uma Constituição com 500, 600, 700 artigos. Meia dúzia de artigos. Porque o resto é cultural. Mas aqui a gente precisa até obrigar o camarada a botar o cinto de segurança para que ele não bata com a cara no vidro. Porque senão ele vai andar sem cinto. E vai gerar um ônus para o Estado, que vai ter que atender. Então, eu acho que a gente precisa, assim, fomentar o futuro, mas concordo aqui com o professor, com as pessoas mais da área acadêmica que fomentam, e é por aí mesmo, é por aí que começa, né? Mas, ao mesmo tempo, eu trago aqui o contraponto, que é o seguinte: a gente precisa fazer alguma coisa agora. Eu não posso ficar esperando que daqui a 5 anos vai estar melhor, daqui a 20 anos nós vamos ter uma rede laboratorial fantástica no país. Tem gente morrendo agora. Preciso resolver agora. Preciso saber o seguinte: eu posso entrar naquela boate lá agora, esse fim de semana, e vou sair vivo? Ou aquilo lá é mais uma ratoeira que eu estou me metendo? Né? A gente está colocando em jogo aqui a vida de pessoas. Então, a gente precisa pensar o seguinte: a gente quer trabalhar nisso mesmo? Então, é como se a gente fosse cirurgião e estamos numa mesa do bloco cirúrgico. Está nas minhas mãos manter o cara vivo ou matar o cara. É sério isso? É sério? A RT não é só um papel. É muito mais do que um papel. É uma responsabilidade que está lá. A gente tem que saber o que está fazendo. Ou vai fazer outra coisa na vida, desculpa. Mas a gente precisa, sim, ter noção da gravidade que é essa atividade. A gente está mexendo com vida, gente. Quem está entrando num ambiente está acreditando que está entrando num ambiente seguro. Parte do pressuposto que está entrando num ambiente seguro. E se assim não for, nós estamos colocando nessa pessoa, nessa sociedade, uma falsa sensação de segurança. Isso é terrível, isso derruba uma cultura. Antes nós não falávamos nisso, teve que morrer 242 pessoas para a gente poder tratar isso dessa forma, mais abertamente. Porque antes a gente achava, não, está tudo certo. Olha, eu me lembro, o Coronel Soro comentou na sua apresentação aqui, eu me lembro que logo após 15, assim, eu acredito que talvez eu esteja errado na data, março, abril, mas acho que foi naquela questão da operação, no final da operação Golfinho, 100 casas noturnas em Porto Alegre foram interditadas. Não foi isso? 100 casas noturnas, não é meia dúzia de casas noturnas, gente. Não sei se eu estou errado no dado. 99, na verdade. Então, errei por um. Então, significa o seguinte, que nós tínhamos a possibilidade de entrar em 99 ratoeiras. E nós não sabíamos isso. Né? Então, é algo que a gente precisa pensar também no hoje. Né? O que é que eu faço hoje? Como é que a gente pode estancar esse negócio, ou pelo menos minimizar ao máximo, dentro do cenário que a gente tem hoje, com as fragilidades que a gente tem hoje, com as dificuldades que a gente tem hoje, com a carência que temos. Que bom que podemos estar contando aqui com a experiência do professor, com a experiência que ele traz de fora, a experiência europeia. Excelente.
Isso é fantástico, isso vai dar um upgrade muito bom. Mas, paralelamente, a gente precisa também saber o que eu faço agora. O que a gente gradativamente pode ir fazendo para que a gente não tenha mais que, daqui, final do ano, mês que vem, amanhã, ter que ver, pegou fogo noutra quisa, hein? Morreram mais 242 pessoas. Isso não tem condição de acontecer. Não podemos assistir um negócio desse. Me dá uma repulsa, eu trabalhando nessa área há 32 anos, ter que ficar com essa sombra na cabeça. Será que isso pode acontecer de novo? Não pode acontecer. Não pode. Mais alguma pergunta? Vamos gravar para sair na filmagem. Pegando um gancho no que o da Rava falou, sobre essa parte desses 300 e tantos mil certificados que estão sendo feitos por profissionais que não são ou contadores, ou isso e aquilo, que existe já algum estudo para fazer alguma alteração dentro desses itens da legislação? Assim, até onde eu sei, não. Isso é uma tendência nacional. Não é só o Rio Grande do Sul, é o Brasil inteiro que tem o CLCB, que tem o plano simplificado, né? Então, teria que talvez ser um movimento não só regional, mas nacional, né? Inclusive, esse termo CLCB não foi inventado aqui, é copiado de outros estados, né? Então, tem que ter dados para isso, né? Tem que ter comprovação para te conseguir mudar a lei. Hoje teria que ter, olha, tem os 300 mil, desses 300 mil, 50 pegou fogo e não deu, e havia um alvará eletrônico. Tem que ter mais dados, né? Assim, quando o Senge fala isso, parece muito corporativismo. Teria que trazer para a universidade um estudo desse, né? Hoje tem mestrandos e doutorandos, né? Pega 2, 3 mestrandos, estuda isso aqui, vamos ver como é que funciona. Daqui a pouco está funcionando, a gente não sabe, né? A gente tem essa sensação de que não é legal, né? E a sensação de que eu não estou deixando de ser contratado, alguma coisa assim. Quando o CREA, CAL, Senge fala, sempre vai ter essa sensação. E a gente estava comentando aqui na fomentação de algumas resoluções, e dizia, não, tem que botar a universidade, a força da universidade, ainda tem a URGS, tem muito nome, a PUC, uma Unicinos e tantas outras, né? Você não parece que é corporativismo, tanto por lado do bombeiro ou por lado do engenheiro, né? Eu acho que poderia a gente aproveitar o professor Luiz Carlos, aproveitar o Bolina, o Fabrício Bolina, e dizer, olha, pega lá uns estudantes de vocês ali, dá uma burilada nisso aí, dá um primeiro passo, né? A gente pode até ajudar nisso aí. Eu acho que às vezes nessas aulas que a gente dá, às vezes chegam os alunos que já estão sobrecarregados, porque são engenheiros, são arquitetos que estão lá se especializando, que trabalho eu vou fazer? Né? Entra dentro do bombeiro, faz uma semana, busca todas as ocorrências de incêndios, vê quem tinha CLCB ou não tinha alvará, bota uma estatística. Uma semana ele faz o trabalho dele, né? Seria mais técnico, né, do que só a sensação. E daí teria que fazer em vários estados do Brasil. Também, Isso a gente consegue, pelas universidades até se consegue fomentar isso aí, né? É que a gente tem assim, entra ali a apresentação do o Jorge Carjati é coronel do bombeiro do Distrito Federal. Mas é engenheiro. Se ele fizer essa pesquisa, ou vão puxar para um lado ou para o outro. A compartimentação ali do lado do Estevam é o tenente coronel, comandante de Porto Alegre hoje, né? Se ele fizer, vai aparecer. Então, tem que ter a neutralidade assim para a senhora, para mim acreditar que foi, né? Se eu entendi a sua colocação, é um certo anseio de poder ver se há possibilidade de revisar isso, né? Bom, eu lamento ser pessimista. Quando cai na casa do povo, a tendência é piorar. Quanto mais coloca para mexer na casa do povo, Assembleia Legislativa, mais entram os corporativismos, aí sim corporativismo mesmo, que vai dizer que a igreja não paga fogo, que não... É isso que acontece, né? Esses movimentos que correram ao longo da Lei Kiss,
que descaracterizou bastante desde a primeira feitura até a roupagem final, ela foi muito fruto desse corporativismo. Foram citados até nomes aqui de deputados, etc., que foram agentes muito fortes de corporativismo, né? Normalmente para tentar obter facilitações para o seu curral eleitoral, né? Então isso, eu fico até com medo de levar um assunto desse para a Assembleia, porque a tendência é sair mais enfraquecida a lei ainda. Sou contrário a esses instrumentos tipo CLCB, PSPCI, coisa que o valha, porque foi com a intenção de dar celeridade ou talvez tornar mais barato o processo para o proprietário, e é uma falácia isso. Porque ele vai pagar para um despachante, ele vai, desculpa a expressão aqui, mas ele vai morrer na mão de alguém, porque ele é completamente leigo, não sabe nem fazer a classificação do prédio para saber se entra em CLCB ou coisa que o vale. Para alguém ele vai pagar, e lamentavelmente vai pagar para alguém que provavelmente, ou com uma forte tendência, vai levar a um assessoramento errado, ou um assessoramento não qualificado, vamos deixar assim a expressão, né? Mas eu não vejo que a Assembleia Legislativa, pela Assembleia Legislativa, vai se conseguir endurecer isso. Acho que não. Me parece que a gente tem um contrassenso, né? Formando cada vez mais, mas quem está fazendo é o leigo. Então a gente precisa resolver um dos problemas, né? Eu não vejo assim fomentar cada vez mais mestrado, graduados a se especializarem, e aí na hora do mercado, o mercado não paga e contrata o despachante. Então acho que eu acho que a gente precisa, e a ideia de trazer aquele ponto é dar uma chacoalhada para vocês. Vocês estão no mercado, vocês estão vendo. Eu estou errado quando eu trago esse número? Acho que não, porque pelo sentimento que eu vi assim de vocês, acho que foi uma provocação boa. Só vou concluir. Eu defendo, seja antipático, seja corporativista, como quiserem rotular, eu defendo que o CREA e o CAL devem botar 2 viaturas na frente do Corpo de Bombeiros, com os alvarás na mão, com o termo de notificação e autuar todos os leigos que estão fazendo PPCI no Rio Grande do Sul, que não sejam habilitados técnicos. Doa a quem doer. É antipático? É corporativismo? Está lá na legislação e cabe aos conselhos, como autarquias federais, fazer cumprir o seu papel de fiscalizadores. Se não estão fazendo, estão sendo coniventes com o problema. Essa é a minha posição, eu defendo isso aí toda quinzena na reunião de Câmara, não é de agora, é de 3, 4, 5 anos. Estou batendo, é que nem aquele ditado, né? Água mole e pedra dura. Em algum momento a gente vai conseguir. Precisamos de novos atores, porque já está chato, eu pedi isso aí lá. E às vezes a gente não consegue, talvez, dedicar um pouco mais de tempo para elaborar talvez um documento que fomente um pouco mais isso, mas me parece que a gente está conseguindo aí talvez costurar, a gente vai ter que costurar talvez um convênio. No meu ponto de vista é muito fácil. É mais vontade política, tá? Porque se colocar lá que não sou contra o procedimento, mas eu acho que a gente começa colocando o profissional para depois melhorar outros processos, porque não adianta a gente estar pensando em melhoria de processo se nem o profissional está no jogo. Então a gente começa a ficar capenga, está faltando algum equilíbrio aí que a gente precisa equilibrar. Só um gancho que tu falaste, teve uma época lá no Corpo de Bombeiros que tinha estagiário que passava um checklist para ver a documentação e tal. Poderia ser uma coisa, parece que falaram que o CREA tinha colocado lá dentro, não sei se não era. Mas, de qualquer forma, poderia fazer uma coisa desse tipo também. E aí ele tinha uma listinha, não sei se tu lembra disso, né? Sim, sim. E checava tudo. Então, isso era uma forma de fazer, parecido com o que tu falou da viatura, de repente, algum profissional lá dentro fazendo esse tipo de levantamento. E uma coisa assim que a gente fala, eu concordo em gênero, grau e número com o Alexandre Rava Campos a questão da Assembleia. E para alterar o prazo, seja prorrogar, se for para prorrogar o prazo, tem que cair na Assembleia, está na lei. E vocês peguem as alterações da lei que vieram ocorrendo, foram 2 ou 3, e entrem no site da Assembleia, se deem o trabalho e vejam as emendas
que aí estava o professor Luiz Carlos, estava eu, estava o Rafa, estava lá dentro da Assembleia tentando bloquear aquela história de igreja não pega fogo. A bancada evangélica da Assembleia Legislativa não queria botar nem extintor em igreja. Aí veio o CTG, os negócios conseguiram aumentar para 1.500 metros quadrados, é só entrar, não partiu do bombeiro, não partiu do Estado, não partiu do CENJ, parte dos currais eleitorais Então, se forem prorrogar o prazo, vai cair lá, e se nós não estivermos unidos para deixar, só prorroga o prazo, vai entrar de rodo a questão dos silos, armazéns, né? A legislação diz, olha, uma pocilga lá no interior, um potreiro, tendo mais de 750 metros, tem que ter hidrante, tem que ter porta de... um potreiro lá, tinha que ter, estava na lei, pela assoberbada relação ali que houve para sair a lei, né? Aí quando foi para mexer nisso aí, começaram a querer passar de rodo. A briga eu tive em Farsul, brigando porque eles diziam que silo não pega fogo e que não pode jogar água, porque a água incha o grão e derruba o silo. Eu tive que pegar filmagens de diversos incêndios em silo, e incêndio derrubando sobre outro silo, e para conseguir botar sistema hidráulico num... E outra coisa, quando parece só a experiência mesmo que consegue convencer lá a Farsul que tem necessidade, porque tu desmobiliza uma cidade, um incêndio em silo é 3 dias, um caminhão da cidade combatendo incêndio num silo a 50 km da cidade, lá no interior do estado de chão, e a cidade descoberta, né? Então, assim, são coisas... Olha, cair na Assembleia a prorrogação da lei, vamos ficar atentos, porque vai entrar uma enxurrada de emendas aí, e aí é pior a emenda que soneto, né? Eu percebo, e o que incomoda mais, né, nesse processo da prorrogação, não é em si a prorrogação, mas é a percepção de que as pessoas, a maioria que estão ali, não estão preocupadas em realmente resolver o problema, implementar. Estão preocupadas simplesmente com o prazo. Só que isso me parece que é uma reação, e é uma questão que a gente precisa estar muito atento. Me remete a uma situação, não sei se aqui, alguém aqui já deve ter sido assaltado, assim que nem eu, e eu acho que mais de uma vez até. E o que acontece? Depois do incidente, tu tem medo de sair para a rua de noite, tu olha para tudo que é lado. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, tu já acha que não vai acontecer nada, tu esquece, é um mecanismo de defesa. Mecanismo de defesa do ser humano. Se a gente não tiver a capacidade de esquecer o que aconteceu, a gente não supera. Vamos lá, a gente não vai para frente. O que aconteceu na minha leitura, minha modesta leitura, foi realmente um impacto muito grande com a Kias e proporcional, né, realmente a grande tragédia que foi. E o que a gente está vendo agora é uma reação de que a sociedade está começando a mostrar que ela já esqueceu, que ela está disposta a abrir mão da segurança. Vai levar mais 100 anos para tudo. Entendeu? Que vai demorar 100 anos. Quer saber? Pode ser, o leigo não tem a menor condição de avaliar se a instalação dele tem risco ou não tem, mas é ele que vai decidir. Só que o problema é que a sociedade está mostrando que está disposta, está aberta a isso. Então, esse tipo de iniciativa, o Krukowski aqui comentou muito bem, não é só realmente no Rio Grande do Sul, isso é no Brasil inteiro. Só que, infelizmente, dentro da cultura que nós temos, que nem vale aqui a questão do juízo de valores, realmente a gente parece que está abrindo a guarda para um recuo na segurança ao incêndio. É isso que me parece. E essa iniciativa de profissionais, sim, e eu concordo, existem profissionais graduados, especializados, que desempenham aí, fazem um serviço aí que realmente é bastante questionável. Maus profissionais existem em qualquer ramo, né? Agora, a gente não pode se enganar, achar que um leigo, né, do leigo que não vai ser um bom trabalho, dificilmente, né? Então, assim, a gente não pode simplesmente aceitar esse tipo de análise técnica simplesmente de um leigo. Ou então vamos deixar de ser cínico, né? Olha, a gente não está preocupado com isso, ok? E não vamos fazer, e vamos esperar acontecer de novo. E de fato, quando a gente defende essa questão do profissional, a valorização do profissional, e a impressão que dá, e foi muito bem colocado, é que é puro corporativismo.
pode ter uma parcela? Pode ter. Mas, sinceramente, eu acredito que é muito mais a consciência de quem é da área, sabe da dificuldade, sabe dos aspectos relevantes e realmente identifica que uma pessoa, um leigo, não tem condição de fazer esse trabalho. E aí sinceramente, um desprestígio com quem está aqui, quem se especializa, quem estuda, né? Porque não é nenhuma competição, a gente não está competindo com esse pessoal. Não é uma competição, gente, porque não tem como competir. Só que a sociedade está dando sinais claros de que está abrindo a guarda, e se nós deixarmos, mais concessões virão. E, de fato, esse grupo lá do Conselho, sinceramente, eu fico muito preocupado, porque os representantes que estão ali, única e exclusivamente para dilação de prazo, não trazem nenhum pedido de apoio, nenhum pedido de auxílio técnico de nenhuma forma. Ninguém está buscando, olha, eu não tenho dinheiro, mas eu quero buscar um financiamento para viabilizar. Ninguém está preocupado, gente, olha só, eu preciso de profissional, vamos fazer um grupo técnico de trabalho. Não, ninguém está preocupado com isso. Simplesmente querem mais 5 anos. Aí, pergunta, prorroga ou não prorroga? Aí, desse jeito, a resposta que nós colocamos é não prorroga. Não tem como. E prorrogar, daí 6 meses vai estar tudo de novo. Vai estar tudo de novo. Não haverá um resultado diferente se nós fizermos exatamente as mesmas coisas que foram feitas durante todo esse período para adequação. Então, se não houver uma proposta, uma mobilização e um plano de trabalho que foi posto aqui, vocês podem ter absoluta certeza que daqui a 5 anos, daqui a 4 anos e 6 meses, para ser mais exato, nós estaremos discutindo novamente prorrogação de prazo. Não, e tu escuta dos clientes o seguinte, não, nem vou fazer agora, porque eles vão prorrogar o prazo. Deixa eu só colocar, como falou o Alexandre Rava, tem que ser para agora. Eu sou bombeiro civil, tá? Já atuei na universidade, hospital e, por último, eu sou supervisor de uma equipe de bombeiros de um shopping center de grande porte. É uma multinacional. Então, tem que ser para agora. Não pode ter prazo, não pode ter prazo. Não é só do cliente, mas como já o coronel citou ali, shopping centers também, e como o Alexandre Rava citou, vem ali uma loja de 20 e poucos metros quadrados e simplesmente era um tipo de loja, um tipo de material que tinha ali, material combustível, passou para outro e ali foi aprovado e dá seguimento, tem a continuidade. E os equipamentos de segurança contra incêndio, ou toda parte do APPCI, do alvará, que foi aprovado, é somente em cima do prazo. Eu só vou dar jeito naquele equipamento, o bombeiro já esteve aqui, vai voltar daqui a 3 anos. Quando venceu o alvará. E aí, lá eu vou dar jeito. É uma briga constante, assim, a minha classe é uma briga constante até a minha classe de bombeiro civil, com nós mesmos, porque tem escolas que, entre aspas, bônus. Tem bombeiro civil que faz o plano simplificado, que a gente conhece um monte, assim, do que outras áreas. Sim. Então, tem que ser feito agora, como colocou o Alexandre Rava. Não pode deixar para depois. Eu acredito. Nada é esquecimento. Eu acredito também que não é uma plena verdade essa questão da dificuldade financeira. Porque a grande maioria dos estabelecimentos não são grandes indústrias. Temos muitas indústrias? Temos, mas temos muito varejo. Tem muitas instalações de pequena área, cuja proteção contra incêndio normalmente o que é? Extintor de incêndio, é umas placas de sinalização e treinar algumas pessoas. Ora, quanto é que custa isso? Quanto é que custa isso? Não deu para fazer em 6 anos. Ora, por favor, gente. Por favor. Tem que instalar um sistema de sprinklers, tem que fazer uma cortina d'água. É outra história. Já estão adequados esses aí, né, João? Esses aí, via de regra, sim. Via de regra já estão adequados. Mas está reclamando lá no Conselho, desculpa, eu vou citar algumas entidades. FEComércio, gente, está defendendo os interesses dos comerciantes que normalmente são pequenos estabelecimentos. A grande maioria são pequenos estabelecimentos. Um que outro magazine maior, coisa, mas normalmente são pequenos. A grande maioria talvez seja até menor que 750 metros quadrados. Não deu para instalar nada.
Não deu para ter o alvará? Isso é desleixo. Isso é desleixo. Isso não é falta de dinheiro. Isso é... Não quer fazer, não. Não quer fazer. Eu só queria fazer mais uma contribuição, aproveitar a presença do... Eu não sei mais se eu falo Coronel Krukowski ou Engenheiro Krukowski. Coronel... É uma pessoa que eu gostaria de fazer uma menção especial, porque com farda ou sem farda sempre foi uma pessoa pessoa sempre muito acessível, uma pessoa sempre muito de fino trato, que sempre atendeu os engenheiros, e eu fui membro do conselho representando o Senge quando ele estava no comando. Sei o que ele lutou pelo desmembramento do Corpo de Bombeiros da Brigada Militar, foi algo fantástico para a corporação e para a proteção contra incêndio. Isso foi muito bom. O Corpo de Bombeiros passar a ter vida própria. Infelizmente, por questões outras, não conseguiu ver o coroamento final. Lamentavelmente, essas coisas que a política puxa tapete. Mas é uma pessoa que dá para ver que transita nas duas áreas, não é só porque ele é engenheiro e militar, mas é porque é uma pessoa que tem muito bom senso. E por ter muito bom senso, fica muito fácil de tratar com uma pessoa assim. Não sei se é do conhecimento de vocês, mas há um dispositivo absurdo na lei que diz que os profissionais que trabalham na área de proteção contra incêndio não podem participar do conselho. Não podem. O atual comando está fazendo valer isso. Aí eu fico pensando assim, quem é que vai discutir isso lá? Você sabe como é feito norma na BNT? Por exemplo, é uma comissão tripartite. Tem representante das entidades, os produtores, ou fabricantes de equipamentos, ou prestadores de serviço, etc. Entidades dos consumidores e entidades neutras, laboratórios, universidades, etc. E o que precisa ter é essa presença desses três entes e paridade na representação. Mas não é assim, não pode ter produtor. Ora, se não tiver produtor, quem é que vai defender tecnicamente aquele assunto? Quem é que conhece mais tecnicamente, senão aquele que trabalha na solução? Quando eu estou falando do produtor, pode ser o profissional que faz o projeto, o fabricante do equipamento, o instalador, é alguém que está ligado à área. Quando aparece um regramento absurdo desse que proíbe a participação daquele cara que labuta naquela atividade de participar do conselho, ele está aleijando o conselho. Porque o conselho vai ser produzido, vai ser trabalhado com consumidores defendendo as suas prorrogações e seus interesses escusos, desculpa ser forte isso, e os laboratórios, que são muito importantes que estejam lá, as entidades neutras, as universidades. Porque é o que vai ser o fiel da balança para dizer, isso aqui que tu está falando sim, isso aqui que tu está falando não, isso aqui tem fundamentação, isso aqui a gente tem a realidade. Ora, isso tem que ser uma relação de ganha-ganha. Sempre. Não precisa ter medo do engenheiro sentado lá para discutir junto. Eu espero, pelo menos, que tenha passado essa imagem quando eu lá sentei, de ser uma pessoa que estava interessado em contribuir. Muitas vezes, inclusive, eu fui um dos que bati que a legislação tinha que ser mais rigorosa nas questões técnicas. Mas não, isso aqui teria que ser mais rigoroso. Não, mas isso aqui vai dificultar porque os profissionais vão ter que aprender. Mas então que aprendam. Muito ouvi, no âmbito até do Corpo de Bombeiros, porque tem projetos mal feitos. E tem mesmo. Tem que ser melhor feito. Se capacita para fazer. Agora, não pode ser, foi falado aqui, né? Joga pedra para lá, joga pedra para cá. Não é isso. Não é isso. Mas tem que ser sim uma relação de ganha-ganha. Tem que ser, senão não funciona. Devido ao horário, acho que temos que encerrar, né? Senão a gente fica discutindo aqui. Inicialmente, agradecer a presença de todos. Já estamos com o público aí já reduzido.
Mas a gente tem um desafio, né? Recebemos essa missão aí do professor João Paulo, nosso orientador em Coimbra. E então, uma missão cumprida, né, professor? Com a presença de todos. Esse evento foi feito para vocês. Não é um evento feito para nós. A gente agradece a presença até esse horário. É um evento feito para a cadeia produtiva, seja profissional, seja fabricante, universidade. A gente entende que esse evento não fica aqui. Ele já nasceu grande, pensando que o ano que vem teremos ele de novo em outro local. Não vai ser um evento que é o evento do Senge. O ano que vem alguém vai ter que promover. O Senge vai entrar como apoiador. Esperamos que outros entes entrem como apoiadores e que esse evento sempre esteja com a chama acesa e fazendo excelentes discussões. Esse evento é de vocês. Parabenizo vocês. Tem uma mensagem aqui do comandante Bonfante, não conseguiu participar da abertura, tentou vir aqui para o final, também não conseguiu, mas mandou uma mensagem que o diálogo aí com os engenheiros, a gente já está aproximando, então acho que tem aí um bom interlocutor no Corpo de Bombeiros, que é o comandante. A gente precisa sentar mais e fomentar, levar esses pontos que levantamos aqui para ver se a gente avança aí nas discussões. Eu acho que a gente tem aí um trabalho, né, Rava, de anos. A gente está no conselho lá desde o início. O Rava acabou descontinuando esse ano em função desse regramento, mas a gente conviveu lá harmonicamente um bom tempo, né, Kurkowski? E quando a gente escuta aí que o colega está lá contribuindo, deixando de estar no seu escritório, na sua empresa produzindo, para estar lá contribuindo com a categoria, contribuindo com a legislação e depois ser taxado de corporativista ou de que está lá por interesses, é o que menos a gente vê do lado de cá, dos técnicos. É o que menos a gente vê. Só que o que a gente vê forte lá é o corporativismo dos empresários, do pessoal aí, dos patronais. Então, e a gente às vezes conversa, né? O bom é que eles podem ser corporativistas e a gente não, né? Quando a gente quer ser corporativista e defender a nossa categoria, a gente está escalado aqui no CREA, no Senge. Para defender a categoria, a gente não pode ser corporativista, a gente é taxado de corporativismo. E esse cenário do interesse lá, dos profissionais que lá estiveram, eu nunca vi. Me desculpe se alguém viu, eu nunca vi. E eu acho que sempre tivemos essa harmonia com o Corpo de Bombeiros e contribuímos. Eu lembro a resolução de saída de emergência, acho que a gente fez 15, 16 reuniões. Então são 15, 16 encontros que a gente se dispôs a ir lá, 10, 12 profissionais reunidos. Às vezes ia 5, às vezes ia 10, mas saiu. Então são 10 ou 12 turnos que a gente deixou de estar na convivência ou no trabalho, ou na sua instituição, ou em outro local. Então, agradeço vocês estarem aqui. Eu acho que a gente já quebra um pouco. A presença de vocês aqui já é uma resposta para nós, dizendo assim, precisamos fazer mais. E eu acho que a gente precisa, sim, dar o passo para frente, um passo olhando aí que a gente precisa de futuro aí para a segurança contra incêndio. A gente precisa fazer urgente isso. E a colaboração, eu acho que vai ser o ponto forte desse cenário aí futuro.